Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo do nosso canal das plantas da Bíblia. E hoje a gente vai falar de uma planta que é a alfarroba. Mas que planta que é essa alfarroba? A alfarroba é entendida pelos botânicos como sendo a espécie Ceratonia siliqua. Esse é o nome científico da planta. E ela é uma planta muito interessante. Primeiro, o tamanho dela. Ela é uma árvore, para começar. Uma árvore que tem mais ou menos entre 10 e 20 metros. E a distribuição natural dela é basicamente na região ali do Mediterrâneo. No Egito, na região da Síria, ali na Judéia, em Israel, no sul da Europa, naquelas regiões onde é bem famoso, a Itália, Portugal, Espanha, então naquela região toda. Então ela é uma planta que ocorre em volta do Mediterrâneo de um modo geral. Outra característica interessante da planta é a própria vagem, como eu falei, o legume que eu tinha falado, que ele é verde e quando ele fica maduro ele fica preto. E não só preto, ele fica um pouco torto também, como vocês podem ver nessa imagem que vai ser colocada aqui. E por isso o nome, Queratonia, dá uma ideia de pequeno chifre torto, uma ideia mais ou menos isso do grego. Esse nome da planta, alfarroba, como eu falei, o nome científico é Queratonia siliqua. Esse Queratonia é o nome grego, que é Keration, que é o nome que é dado pela planta em grego. Você tem outros nomes para a planta em outras línguas, como o nome em italiano, que é algaroba. E é interessante chamar algaroba, que é o nome de uma planta que nós temos aqui no Nordeste, na região da Caatinga. Você tem essa planta muito comum, que também é uma leguminosa, isso é interessante, então você tem esse nome. Você tem o nome também como caroba, que é o nome também comum de outra planta que tem no Brasil, que é o nome em espanhol. Algumas características interessantes da planta sobre as suas propriedades alimentícias. Ela é uma planta que hoje ela tem um certo potencial alimentício, tanto é que ela é exportada, porque ela é uma planta que pode substituir o chocolate. Ela não é tão nutricional, tão nutritiva quanto o chocolate, mas a vantagem dela é que ela não tem cafeína, então seria um chocolate, vamos colocar assim, um chocolate sem cafeína. Mas nutricionalmente ela é uma planta mais fraca que, por exemplo, o chocolate. E nos tempos antigos ela era muito utilizada justamente na alimentação de animais, porque ela não tinha uma propriedade propriedade nutricional tão boa quanto outras plantas. Então ela é basicamente utilizada em animais. Isso nos leva à questão bíblica, onde que essa planta se encontra. Então é uma planta que está citada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no verso 16, na parábola do filho pródigo, que diz o seguinte nesse verso: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então vocês veem que ela está na parte justamente quando o filho pródigo ele saiu da casa do pai dele, pegou parte da sua herança e ele gastou toda a sua herança num reino distante, como Jesus nos conta na parábola. Nesse reino passou por uma intensa fome e esse filho pródigo que havia gastado todo o seu recurso, ele começa a passar fome e assim ele tem que se associar a um dono de uma terra naquele reino distante. E nesse momento ele trabalha como guardador de porcos, então ele é basicamente um cara que cuida dos porcos e ele vê que os porcos estão se alimentando de uma coisa lá, que são as alfarrobas, da planta. E ele desejava se fartar das alfarrobas. Então percebam que a gente pode tirar algumas lições dessa planta no contexto bíblico. Primeiro, como eu já tinha falado anteriormente, ela é uma planta que era utilizada mesmo nos tempos bíblicos, como Jesus nos conta na parábola. Não é uma ideia que ele tirou do nada, é uma ideia que era bem comum. Ela era uma planta que era utilizada justamente para alimentação de animais, no caso dos porcos. E veja só, o filho pródigo queria se alimentar das alfarrobas. E é interessante porque ela é uma planta que não, como eu falei, ela não é utilizada na alimentação humana, porque ela não tem um valor nutritivo tão grande. Mas mesmo assim ele desejava se alimentar. Então você vê a fome que ele estava passando. Outra coisa interessante da planta, que a gente pode tirar aqui na lição que a parábola nos traz,
é que a planta, você tem no reino uma fome intensa. Você pode entender essa fome intensa de duas formas diferentes, eu vejo. Primeiro, que essa fome surgiu a partir de talvez uma seca prolongada, ou então de um problema com gafanhotos que destruiu as plantações, que eram comum, a gente vê citação disso no livro de Joel, por exemplo. Então, de qualquer forma, a alfarroba é uma planta resistente e ela aguenta uma seca muito resistente ou mesmo um ataque de gafanhotos. E assim é uma planta que estava sendo utilizada no caso da alimentação dos porcos. Alguns defendem a presença da alfarroba em outra parte da escritura, aliás em mais 2 versículos, e os dois relacionados à vida de João Batista, mais precisamente a sua, vamos colocar assim, a sua alimentação. A primeira citação está lá em Mateus 3,4, que diz o seguinte: usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. E a segunda citação é Marcos 1,5, que diz o seguinte: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Qual é a defesa de algumas pessoas que a alfarroba estaria aqui? Porque não parece que não tem lógica nenhuma. Mas algumas pessoas defendiam, e talvez até defendam hoje, que esses gafanhotos que João Batista se alimentavam, na verdade não eram alfarrobas. E inicialmente parece estranho, porque por que então colocaram gafanhotos e não alfarrobas? Ao meu ver, essa defesa está errada, porque se você pegar a palavra no original para gafanhotos, vocês vão ver que quando a gente vê de gafanhotos no grego é a palavra acres, nesses 2 textos. Então não tem nada a ver com o queratio que a gente viu lá na parábola do filho pródigo, no grego original. Então quando você pega do ponto de vista da língua grega, não tem nada a ver. Mas alguns defendem isso, essa defesa é tão famosa que tanto que a planta, a alfarroba, ela é chamada em alemão de pão de João. Tem um nome bem grande em alemão para essa planta que eu não vou arriscar citar aqui, mas vamos colocar o áudio dela para vocês ouvirem como que é no original alemão. Johannesbrot. É desse jeito. Então, alguns defendem tanto que ela aparece na língua alemã como presença, né? Pão de João. Mas por que essa defesa, então? São justamente, como vocês podem ver, não tem nada a ver com a característica linguística, mas sim com vamos colocar assim, a morfologia da planta do gafanhoto. Primeira característica é porque João, ele se alimentava, além de gafanhoto, como se diz, de mel silvestre. E essa planta, a semente dela é meio adocicada. Tanto é que eu falei anteriormente que ela substitui muito bem o chocolate. Então, se ela é meio adocicada, e ele comia mel silvestre, então você tem essa relação bem próxima, né? Então ele comia basicamente coisas doces. Mas a defesa mais forte é justamente na forma do fruto, da vagem da alfarroba. Porque a alfarroba, como eu falei anteriormente, ela é uma vagem preta, bem comprida e torta, e ela se assemelha um pouco a um gafanhoto. Além disso, são muitas vagens que você tem numa planta, não é só uma. Então é um grupo muito grande, então como se fosse um grupo de gafanhotos, uma revoada. Então algumas pessoas defendem nesse sentido que a alfarroba seria, que o gafanhoto seria a alfarroba, mas como eu falei, eu acho isso está errado justamente por causa da palavra. Pessoal, então é isso. Esse é o vídeo de hoje que eu tinha para falar para vocês da alfarroba. Semana que vem vamos gravar mais um vídeo sobre plantas. E deixem aí o seu like, as suas curtidas. E até o próximo vídeo. Abraço!